Boa noite a todos. Fico feliz de estar aqui vendo que os nossos queridos alunos da especialização em gestão pública municipal, na nossa terceira interação. Então, agradeço aqui a presença de todos. Também agradeço, a possibilidade, de estar aqui com vocês. Agradeço aqueles que vão nos assistir posteriormente à nossa aula, E acho que é muito importante a gente dar continuidade aqui à nossa terceira interação, nosso último encontro virtual, da disciplina, e aí de políticas públicas. Eu espero que a gente possa estar começando, fazendo boas conversas hoje aqui. Bom, pessoal, primeira coisa, todos vocês me ouvem bem? Legal, porque hoje eu não estou na universidade, estou em casa, às vezes a internet não ajuda muito, mas vou tentar aqui fazer com que a aula seja bem dinâmica. Obrigado, Leni. Então, pessoal, nós aqui na nossa sexta aula, nós já tivemos aí outros 5 encontros, 5 aulas, na verdade, foram outros 2 encontros. Esse aqui é o nosso terceiro encontro como forma de integração, Então, vocês já estão aí praticamente na reta final da nossa disciplina, e eu espero que todos tenham feito todas as atividades. Eram atividades que acho que eu botei vocês para pensar um pouco, Não eram grandes atividades, aquelas coisas tão difíceis no sentido de quantidade de trabalho, mas eu acho que deu para fazer vocês refletirem um pouco acerca de políticas públicas do cotidiano, e que era a missão da disciplina. Na verdade, ainda estamos em fase de execução. Boa noite, Nayane. Então, é isso aí. Pessoal, nós estamos nesse nosso sexto encontro, nossa terceira integração, que vai ficar aí gravada. Nós vamos dar continuidade ao terceiro item da nossa disciplina, terceiro grande tópico da disciplina, que é a participação popular. Eu acho que vocês já devem ter visto aí nas outras aulas que ficam gravadas, que eu sempre faço uma revisão do que ficou na aula à distância, coisa de 5, 10 minutinhos, e aí a gente começa a discussão e os aspectos técnicos relacionados ao tema. Então, para quem ainda não assistiu a aula 5, que foi a que eu gravei ontem, ficou disponível no YouTube, nós falamos ontem o que é participação social, o que é participação popular, o que é participação da comunidade, dos grupos, e por que é importante a gente estudar isso em políticas públicas. Então, vale salientar que dentro da nossa disciplina, esse grande tópico, que é a participação popular, ele talvez seja o menos complexo dos 3 grandes tópicos que nós estamos trabalhando. O primeiro grande tópico é o conceito de políticas públicas e o ciclo. O segundo foi a avaliação de políticas públicas, para mim, de longe o mais complexo desse processo. E o terceiro, participação popular, que nós estamos vendo na aula de hoje. Também trabalhei um pouco na quinta aula da nossa disciplina. Especificamente esse tópico, ele é menos instrumental, ele tem um conceito e ele tem aplicações diversas. Então, a nossa aula de hoje ela é um pouco mais light se comparada com as anteriores, na verdade, porque esse tópico em si ele é mais leve. Tá? Então, acho que a gente não vai precisar ficar aqui 2 horas, aquela aula mais pesada como foi, por exemplo, a aula de avaliação, de políticas públicas, foi aquela aula comprida, cheia, carregada ali. E aí, fazendo uma revisão do que foi ministrado na quinta aula, nós precisamos entender especificamente 3 coisas. A primeira coisa é: o que é participação social em políticas públicas? Lembrando, participação social e participação popular se referem ao mesmo objeto dentro de políticas públicas, tá? Não brigamos por termos aqui. Mas participação social nada mais é do que a forma
a ideia, a concepção de que grupos de interesse, grupos qualificados a contribuir com uma política pública, podem estar integrados ao processo formal dentro de um ciclo de políticas públicas. Tá? Então, nesse sentido, a participação social em políticas públicas, ela se dá por um mecanismo, por uma instância, por um instrumento, tá? E aí, para que serve a participação social em políticas públicas? E aí a gente vem repetindo aqui um pouco o tema polêmico de políticas públicas. Existe participação social estritamente para diminuir, para minimizar o sistema, os problemas de representação dentro do sistema público. Eu ia perguntar assim, professor, não entendi nada do jeito que o senhor falou aqui agora. Vamos lá. Sabe quando a gente, como cidadãos comuns aí que somos, votamos em alguém esperando que esta pessoa seja capaz de representar os nossos anseios, os nossos interesses, e esta pessoa que a gente vota como cidadãos comuns acaba não fazendo nada do que nós esperávamos que fizesse? Pronto. Esse problema é o que popularmente nós chamamos de conflitos de agência. Mas eu não vou, eu acho que na aula de ontem, na aula 5, eu utilizei esse termo mais técnico, eu vou fazer aqui de uma forma um pouco mais simples na interação. Conflito de interesses. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar o que é o conflito de agência. Nós, como cidadãos, temos um interesse em ser representados. Isaías, daqui a pouco eu passo a palavra para você. E dessa forma, esse gestor público, esse político, ele acaba não representando os interesses a que ele ou ela, né, tratava, se referia. Ok. Então, os mecanismos, as ferramentas, as instâncias de participação popular trazem o público qualificado para isso. Lembrando que qualificado não é escolaridade, é qualificado no sentido de ter interesse, qualificado no sentido de ser beneficiário de uma política pública, para dizer, para mostrar para essas pessoas, para esses gestores públicos, que eles têm um caminho a seguir, que é o anseio desses grupos de interesse. Então, assim, existe um alinhamento de interesses, de objetivos, de processos, de implementação de política pública. Então, é para isso que uma política pública, por isso que a participação social em políticas públicas acontece. Obrigado, pessoal, que respondeu no chat. Então, pessoal, a participação popular, né, é essa forma de interação em políticas públicas e ela tem o objetivo de diminuir esses conflitos de interesse, que a gente chama de problemas de agência, conflitos de agência. Né? E aí, como acontece a participação popular em políticas públicas? Né? Então, a participação popular ela acontece por meio de instâncias ou mecanismos de participação, tá? Instituídos no Brasil por lei. Então, um município monta um conselho, monta uma comissão, um estado monta um grupo temático ou uma conferência nacional, federal, sobre um determinado tema instituída por lei, e esse grupo, que faz parte, né, dessa população, desses grupos qualificados, vai lá contribuir com a política pública, dando opinião, homologando decisões,
em casos raríssimos, decidindo sobre aspectos da gestão da política pública, dando pareceres e assim por diante. A lei é o que estipula como a forma de participação vai acontecer, né? E aí não existe uma regra específica, é o que a lei determina. Tá? Então, se a gente conseguir entender o que é a participação, para que ela serve e como que ela acontece, a aula de ontem está ganha, né? O conteúdo que foi dado, ele abrange isso aí, e aí fica muito tranquilo da gente poder trabalhar hoje. Então, revisão feita, a gente segue adiante aqui para poder trabalhar. Um pouco para trabalhar melhor. E aí, pessoal? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, todos vendo aí a tela compartilhada? Ok. E aí, pessoal, dada essa introdução, né, para a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui um material um pouco mais técnico, né, que é o que se costuma fazer na aula de interação. É tirar do conceito, tirar da teoria e trazer para uma vivência ou para coisas que vocês podem viver mais à frente dentro do cotidiano de trabalho. Então eu trouxe para vocês aqui a cartilha, se é que eu posso dizer assim, o manual que diz, né, o que é a política nacional de participação social. Então, a política nacional, da forma com que ela foi apresentada aqui no documento, né, inclusive o link está disponível para vocês lá no plano de ensino, ele é chamado de cartilha, né, cartilha da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela vem trazer para a gente quais são as formas mais comuns que a população, que grupos de interesse podem participar de políticas públicas. Tá? E isso é muito bacana da gente poder ver, né, de forma mais próxima da realidade como isso acontece. Então, eu sempre prezo, né, vocês podem ter visto aí nessas interações, que na interação em si eu sempre trago o material como ele é, né? Inclusive na aula 5, que foi a que eu gravei ontem, eu também trouxe o material como ele é, porque conceito aqui, teoria, já não vale tanto a pena para a participação social. Aqui é um pouco mais de vivência, tá? Então, trazendo aqui para vocês, pessoal, o que é essa política, né? Política Nacional de Participação Social é o conjunto de conceitos e diretrizes relativos às instâncias e mecanismos criados para possibilitar o diálogo, a aprendizagem e o compartilhamento de decisões entre o governo federal e a sociedade civil. Tá? E muitos estados e municípios, na verdade muitos não, né? Acho que para todos, vão utilizar dessa política nacional para poder nortear as suas políticas de participação social a nível estadual e municipal. Então, quando a gente pensa na participação, a gente está falando de diálogo, aprendizagem e compartilhamento de decisões. Tá? Então, aqui, pessoal, o governo federal e sociedade civil. Sociedade civil, ela traz aqui que são os coletivos, os movimentos sociais, suas redes, organizações, grupos de interesse, como é o termo técnico para isso, né? Para a gente poder entender. E aí, antes de dar continuidade aqui, eu queria perguntar para vocês se alguém de vocês aqui participa de algum grupo de interesse, de uma comissão, confederação, se participa de algum conselho de políticas públicas. Se representa alguma instituição de políticas públicas dentro da organização que vocês trabalham. E aí?
Bom, vou dar o meu exemplo, então, para ver se alguém aí fica mais animado a falar, né? Eu represento a Universidade Federal de Rondônia no Conselho Estadual de Turismo. Então, nesse conselho, que se reúne a cada, não vou dizer que chega a ser de 30 em 30 dias, mas a cada 60 se reúne, para discutir diretrizes, né, políticas estaduais de turismo. Então, o pessoal está falando aí no chat que não participa, mas já que não se participa, alguém aí tem contato dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo que sem participação, mas que o conselho acaba, ou essas comissões, esses conselhos, né, de uma forma geral, acabam interferindo no trabalho de vocês? Alice, já vou usar seu exemplo aí. Ô, maravilha, tá chegando o pessoal aqui. Então vamos lá, livre e espontânea pressão. Alice, fala pra gente aí como é que funciona o Conselho Municipal de Saúde. Olá, boa noite. Boa noite, Alice. O Conselho Municipal de Saúde, ele se reúne na última quarta-feira de cada mês para deliberar alguns assuntos que têm em pauta referente à saúde. Na última reunião, por exemplo, deliberamos sobre as questões dos carros, da utilização dos carros da saúde, que às vezes estavam sendo emprestados para outras secretaria e não estava sendo efetivamente utilizado para a finalidade. Por exemplo, né? Alice, qual é o município? Nova Mamoré. Nova Mamoré, legal. Inclusive, o pessoal de Nova Mamoré sempre fazendo pesquisa aí, colaborando com a gente. Noranei está por aí também. Fico feliz que vocês estão por aí. Mas pode continuar, Alice. Alice, uma pergunta. Para a gente poder falar um pouco melhor aqui. Como é que esse Conselho Municipal de Saúde, ele acaba escolhendo os participantes? Como é que isso funcionou aí para vocês? São indicações. O prefeito não, o secretário de saúde comunica através de memorando para, por exemplo, hospital, unidade mista Antônio Luiz de Macedo, se alguém quer participar, distrito de Jacinópolis, se alguém quer participar, comunica o fato, se alguém participar do conselho, e a pessoa se candidata. No seu caso de ter que ser indicado uma pessoa, porque ninguém quer participar de conselho nenhum. Quando eu participei do Conselho Municipal de Educação, era um caos, ninguém queria participar. E aí o secretário da pasta era obrigado a indicar algumas pessoas. Eu já vou, nesses problemas aí eu vou tocar daqui a pouco, que são problemas mais práticos, né? Mas, Alice, foi interessante você dizer que, por exemplo, do Conselho Municipal de Saúde, o representante do hospital, o representante do distrito, o representante, uma outra forma de representação a nível de indicação, que são as pessoas qualificadas a participar. Qualificadas por quê? Porque, de algum modo, utilizam, são beneficiárias, têm contato direto com a política pública. No caso, aí, um conjunto de políticas públicas que são relacionadas à saúde. Né? Então, eu acho que é bacana aí o exemplo que você trouxe. Obrigado, Alice. Ordem. Aí vou perguntar aqui também, eu acho que tem aqui a Inês Inácio Vieira, né, que participa do Conselho Escolar. Inês, você pode falar para a gente mais ou menos como é que funciona esse conselho? Oi, tá ouvindo? Estava meio desligado. Sim, estamos ouvindo. Haroldo, eu faço parte de uma escola estadual e eu trabalho na prestação de contas dessa escola. E quem faz as compras, quem delibera a necessidade é o conselho escolar, né? Que no estado, todo presidente de conselho
por tabela é o diretor, né? Pelo menos, por enquanto está sendo assim. E a dificuldade também é de se encontrar pessoas para participar do conselho. Também é feito por livre, espontânea pressão, é indicado. Até eu tenho minha comissão lá de compras, questão de comissão de compras também, ninguém quer ser. Eu falo, olha, hoje você tem um cargo, o seu cargo é tal, e a pessoa, eu não quero. É desse jeito. E a gente vai levando. Eu participo do conselho escolar dessa forma, com prestação de contas. E é mesmo, Isaías, é bem complicado. A gente está para ficar doido. Agora, no final do ano, então, e cria-se burocracias todos os dias. Sim. Todos os dias. Pois é. E aí, pessoal, como hoje é o dia da parte mais prática, já que a Alice, né, e a Inês falaram para a gente entra em especial vamos já falar, eu ia falar um pouco depois, mas já que foi bem citado aí, vamos falar especificamente das dificuldades de implementação dos mecanismos, né, das instâncias, ferramentas de participação popular. Existe um conceito ligado à participação, que é o conceito do engajamento. Então, numa lógica simples, dentro de uma política pública, de um conjunto de políticas públicas, de um tema relacionado a programas e projetos de políticas públicas, as pessoas que têm interesse em participar, né, do ciclo de políticas públicas ligados a esse tema, ligadas a um programa, a um projeto, elas acabam estando engajadas com essa política pública, esse projeto, né, e assim por diante. Só que aí vem nem tudo é fácil, nem tudo é simples, né? Participar de uma comissão, de um comitê, de um conselho, conferência, requer responsabilidades. Responsabilidades de prestação de conta, como a Inês falou, responsabilidade de participar das reuniões, como a Alice falou, responsabilidade de estudar e ter um entendimento sobre a pauta das reuniões que se faz parte. Responsabilidade, talvez até solidária, e o pessoal do direito pode falar melhor do que eu, a respeito das decisões tomadas em conselhos. Então, a participação popular, a participação social, ela acaba sendo dificultada porque estar engajado a uma política pública é fácil, é bonito, mas responder às responsabilidades desses mecanismos de participação não é tão simples quanto parece. Porque requer tempo, dedicação e nós temos aí, além disso, né, os entraves burocráticos, e isso, Inês, ninguém quer compromisso. Né? Então, os entraves burocráticos, a nível municipal, estadual, federal, que sempre tem, e aí nós temos mais um outro item, mais complicado um pouquinho, para a gente trazer a polêmica da política pública. É que, para alguns casos muito específicos, ainda existem as represálias sobre as decisões dos conselhos. Então, a gente tem a burocracia, a responsabilidade e as represálias como os três grandes desafios para que esses mecanismos de participação social, participação popular, sejam exitosos. No entanto, né, que isso aí, Roseli. No entanto, a gente pode ver, existem alguns casos no Brasil, e aí eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de uma cidade, acho que é no Goiás, São Lucas do Rio Verde, se não me falha a memória o nome. Por favor, se eu tiver errado o nome, podem me corrigir aí no chat. Que é uma das cidades, Mato Grosso, obrigado Alice, brigadão, né? Que é uma das cidades em que
eles têm altos índices de eficiência no setor público, a nível municipal, e essa eficiência se deu depois da formação dos conselhos. Então, é muito importante esse processo. Diga, Tiago, pode ficar à vontade. Opa, boa noite a todos. Do Rio Verde, obrigado. Exato, boa noite a todos. E é verdade que, assim, vamos fazer uma pequena contribuição, né? Até colocar uma questão também bem interessante. Sabemos da dificuldade que é os conselhos, né? São os conselhos na sua imensidão. Mas eu gostaria de compartilhar a experiência, na verdade. Por quê? Tem uma situação bem exitosa, tá? E falo por quê? Porque na minha origem, assim, eu adoro, amo política pública como um todo, e dentro da minha atividade, eu atuei pela Confederação Nacional de Municípios por 12 anos, tá? Por 12 anos, e necessariamente com política pública voltado para a linha municipal, atuando diretamente em Brasília na construção, né? E ali a gente tem muitos experimentos em nível nacional, né? E aqui eu vou trazer uma questão, né, e atualmente estou pela Associação Rondoniense de Municípios, então estou indo por essa linha aqui junto ao Estado. Mas o que eu gostaria de compartilhar é um cenário de caos, que a gente sabe que é Sistema Único de saúde para nós hoje é um grande pilar, né, eu diria que talvez é uma das políticas mais importantes que temos, né, de política pública de enfrentamento. Só que essa ideia, assim, a ideia que eu quero compartilhar de integração partiu da judicialização em saúde, porque o Sistema Único de Saúde traz solidariedade, né? Só que as competências não são definidas, né? Aí a gente tem uma linha muito tênue ali do que seria de uma política pública. Vamos falar, saúde pública de baixa complexidade, município, média, estado, e alta complexidade seria a União, e isso uma construção, mas na prática, né, se um munícipe necessita de algum tipo de atendimento, ele não vai judicializar na linha, esse é o grande exemplo, por exemplo, o presidente da República, né, na Justiça Federal, por exemplo, né, porque ele não vai demorar muito para chegar a uma decisão, uma tutela, alguma coisa. Então, na prática, ele vai buscar quem? O município, né? Então, o município que, teoricamente, deveria atender ali a baixa complexidade, questões mais instrumentais, de prevenção, coisas do gênero, é quem efetivamente toma a maior demanda e por todo o tratamento, né? Então, ou seja, até a finalização desse tratamento, né, ele naturalmente vai se responsabilizar pelo critério de solidariedade vindo da linha do SUS. Isso é um pequeno pilar. O que aconteceu no experimento lá em Minas Gerais? Minas Gerais concentra 873 municípios, salvo engano, é nessa linha. Então, é uma grande leva de municípios. O que lá eles fizeram? Olha, temos uma linha muito clara sobre judicialização. Quem são os dois principais atores que inauguram essas ações judiciais na sua grande essência? Defensoria Pública do Estado e Ministério Público. E o que eles colocaram? Vamos buscar os conselhos nacionais que atuam na linha de saúde pública e também junto aos conselhos municipais do Estado e também dos municípios, para definir esses critérios de competência e também de norteio vindo ali para a parte do próprio Ministério Público. Então, ali nesse experimento, trouxe vários atores e, principalmente, onde ficou consolidado o que poderia ser ou não essa judicialização, exatamente nos conselhos estaduais de saúde e também no conselho estadual e no conselho municipal, onde ficou muito definida quais seriam as diretrizes ou o que a Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público poderiam iniciar com essas ações. E lá tem um experimento interessante, que foi de que forma? Foi um trabalho mais de norteio e orientação daqueles órgãos que são obrigados a fiscalizar. E assim, o que aconteceu? No momento em que acontecesse uma judicialização na linha do município, ficou definido que deveria ser transmitido para um sistema de regulação, para saber de quem é a competência, prazo de 24 horas para resposta, tá? E só depois disso o Ministério Público poderia atuar. Resumindo a história, essa brincadeira de trazer o conselho para quem efetivamente fiscaliza e trazendo toda a problemática, estancou as ações judiciais em grande parte junto ao Estado e trouxe eficiência desta política que é complexa.
entende? Então, é um experimento de que foi instado, na verdade, junto às câmaras, né, naturalmente vindo para essa linha. Então, foi esse ator que exatamente trouxe uma resolução eficiente junto a uma política pública complexa e no estado de Minas Gerais iniciou ali. Então, é apenas essa contribuição. Então, é válido também. Excelente, Thiago. Eu acho que você trouxe aí uma contribuição que eu não saberia, não conheço o caso, né? E por isso não traria tão bem. E aí, nesse sentido, eu acho que foi muito rico. E é importante salientar que dentro desse exemplo que você trouxe para a gente, se a gente for pegar, agora vamos resgatar um pouco o conceito para poder avançar depois. Se a gente for parar para pensar no ciclo de políticas públicas, essa junção desses principais atores, dos conselhos municipais e estaduais, eles atuaram dentro de um item específico do ciclo, como avaliadores, dando retorno para que os outros itens, quando o ciclo se renova, pudesse trabalhar melhor. Então, é importante a gente poder parar para pensar nisso, e com uma característica, por uma questão muito, muito importante. Quando a gente for falar dos mecanismos, das instâncias, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, embora seria muito importante pensar que instância, que mecanismo poderia ser utilizado para o estágio, né, dentro do ciclo de políticas públicas. Porque a gente vai ter formas e formas de participação e a política não traz para a gente, nossa, é melhor ter uma associação, um conselho, uma conferência no início da política pública, no meio, no final. Essa decisão é dos gestores. E não tem uma resposta certa para isso. O que tem é o conhecimento sobre, e nesse exemplo foi maravilhoso, para que as pessoas possam agir sobre a política pública. Tem um pouco, assim, na parte de participação popular, tem muito de feeling, né? A pessoa ter a experiência, ter o conhecimento ali para poder juntar os melhores atores para atuar da melhor forma, participando ativamente. Obrigadão aí, Thiago. Eu acho que tinha mais gente aqui querendo falar. Deixa eu ver aqui, Isaías, fique à vontade. Professor, só assim, queria só fazer uma pergunta. Será que de estado para estado, essa política pública que o Thiago colocou não varia? Porque o Thiago colocou a política pública lá no estado de Minas Gerais. Sabemos que o estado de Minas Gerais é um estado bem desenvolvido, diferentemente do nosso estado aqui, né? Será que como que seria tratado, de repente, de forma diferente, lá em Minas Gerais para o nosso estado aqui? Não que a política pública lá do estado de Minas Gerais esteja errada, né? Mas o nosso estado aqui, sabemos que é um estado que está em desenvolvimento, porém não tem a vida que tem o estado de Minas Gerais. Tá, bom, eu vou deixar aí o Thiago responder, né? Acho que está mais para ele do que para mim. Thiago, pode, se você tiver... Não, sem problemas. Vamos lá. Isaías, o que acontece? Na prática, tá? Essa política pública, a gente chama que é uma política pública nacional. Então, os problemas, na sua essência, eles são comuns. Então, a parte interessante disto, que aconteceu lá no estado de Minas Gerais, é uma possibilidade para que venha a ser replicado aqui, ou igualmente para toda a federação, que eu chamo isso, que é uma decisão mais federativa, né? Isso porque, na prática, nós, pelo menos ali que atuamos na linha de município, entre a saúde pública como um todo, tem a solidariedade. Então, o município que termina por absorver integralmente todo um tratamento médico. E aí tem um segundo pilar, né? Porque no momento que o município é obrigado a cumprir todo esse procedimento, que muitas vezes é complexo, tá? Por exemplo, ele está tirando do orçamento do município recursos, e a verdade é essa, que poderiam ser replicados em outras políticas. Essa é a complexidade. Mas o que acontece? Em tese, o que ficou definido lá? Isso é uma construção política com possibilidade de replicação. Por exemplo, se for de média complexidade, que a ação seja diretamente endereçada para o Estado.
para que isso não venha impactar dentro do planejamento do município em atuar em uma competência, por assim dizer, que em tese não caberia a ele, entende? Por quê? Isso facilitaria em dois formatos, né? Preservaria o erário municipal, que em tese não teria essa competência, e permitiria, naturalmente, que o município não tivesse que entrar com uma outra ação regressiva de ressarcimento junto ao ente competente. Por exemplo, ele não pagou todo o tratamento? Sim. O tratamento, em tese, não é alta complexidade? Vamos botar união, vamos botar coisa mais alta. Então, depois que ele custeasse todo o tratamento, ele ingressar e falar assim, olha, União, você tem que me ressarcir. Em outras palavras, quando esse recurso iria retornar para os cofres do município, que a gente sabe que dentre os entes da federação é o que menos, infelizmente, tem recursos disponíveis, né? Eu te falo que daqui a 15, 20, 30 anos já passou, entende? Então, a política pública em outras áreas se tornou prejudicial porque esse percentual que foi utilizado para o tratamento, tá? Que deveria ter sido por outro ente, custeado por outro ente, Estado ou União, dependendo de média ou alta complexidade, né? E saiu dos cofres do município. Na prática, ele traz prejuízos para as outras políticas, traz prejuízo, naturalmente, para o pagamento e custeio dos próprios servidores municipais, entende? Então, e esse ressarcimento só vai acontecer na linha de judicialização. Então, qual foi a sensibilidade disso na prática? É orientar exatamente aqueles atores que atuam com essas ações judiciais na sua grande prática, que é o quê? Órgãos que estão vinculados ali, como o Ministério Público e Defensoria Pública da União. Porque geralmente quem procura é porque eu preciso desse atendimento de forma urgente e necessária. Só que ele fala, é mais rápido pelo município. E dentro desta sistemática, né, eles colocaram um tipo de orientação, falando, olha, procure o órgão competente. E aí ficou na regulação, chamando naturalmente tanto o Estado para comparecer, quanto os municípios. E todos eles acordaram nesse sentido. Então, por isso que é um trabalho mais educacional e funcional desta política pública. Tem potencial para replicar para os outros estados? Eu vejo com absoluta certeza, entende? Sim. Porque é quase que uma forma de educação vindo através desses atores, desses instrumentos e com a participação social, porque também foi parte ouvida dentro daquele processo iniciado lá em Minas Gerais. Então, é uma ideia, é uma perfumaria do que nós falamos de um pequeno problema, que é a judicialização em saúde. Tiago, que bom que está registrado o seu comentário, fico feliz. Opa, Isaías, vou passar a palavra para você e depois eu volto aqui para a Alice, que ela também tinha levantado a mão, tá? Aí eu vou retomar aqui a nossa política, ok? Isaías. Assim, é só uma palhinha, porque, tipo assim, até a judicialização do nosso estado aqui, ela está muito atrasada, né? Nós sabemos que estamos abertos com um concurso aqui para o estado de Rondônia com 39 vagas para técnico judiciário, aonde já está defasado, cheio de pessoas que já passaram da idade, e as pessoas que atendem no judiciário hoje, a prefeitura de Norma Moré mesmo empresta funcionários para atender no judiciário, no Ministério Público de Guajará-Mirim. Então é uma defasagem que já acontece dentro do Ministério Público hoje no estado de Rondônia. Só Tiago, assim, o que eu falo assim, o nosso estado de Rondônia, hoje, considerando com o estado de Minas Gerais, tipo assim, a gente precisaria aprender muito com os estados que já desenvolvidos. Com certeza, isso a gente não tem que levar em questão isso não. Só que, mesmo assim, o nosso estado hoje deveria trabalhar mais a questão da consciência mesmo. Consciência mesmo, lá dentro da política pública, lá na raiz. Até porque dentro do funcionalismo público já está sendo emprestado funcionário porque não acontece, não está acontecendo. Essa política pública, ela já do Estado para o município, ela já está deixando a desejar. Mas, Isaías, eu acho que uma forma aí que a gente pode pensar é de como os gestores, né, e aí de várias áreas, a gente está falando aqui da parte do Poder Judiciário, mas poderiam ser de várias áreas, poderiam estar envolvidos em instâncias de participação popular para aprender com os outros a nível nacional, né? Então eu acho que aí seria importante
para quem trabalha, né, quem está aí dentro da justiça, não sei se é o seu caso, pensar numa prática, né, numa instância de participação popular de aprendizagem. Também está na política pública, na política nacional de participação. Então, acho que a gente é nesse caminho aí. A gente pensa no problema, né? É fato, são vários, não são poucos, são múltiplos e de diversas complexidades, né? Então, a gente começa a pensar nas formas com as quais a gente pode solucionar. Muitas coisas, nós já temos o caminho por meio de políticas públicas, legislação e assim por diante, né? Então, pensando, estou puxando agora a sardinha para o nosso lado da disciplina, né? Pensando especificamente nesse problema do Poder Judiciário, em que a gente tem defasagem de servidor, na quantidade de servidores, que a gente talvez tenha outros problemas aí, a participação popular, mas não entenda popular no de chamar qualquer pessoa, não. É a participação de grupos qualificados porque têm condições de contribuir, né? Seria muito boa, talvez, para diminuir alguns problemas. Então, é isso aí. Eu vou passar aqui a palavra para a Alice, que já tinha levantado a mão aqui mais uma vez, aí a gente vai voltar lá para a política, ok? Alice, se você ainda estiver aí... Olá, estou sim, professor. Tiago, professor Haroldo, eu queria só demonstrar essa questão de política pública, especificamente em Noré e no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAP. O que acontece? Tem os reais já certinhos para alta complexidade, para média e para baixa complexidade. O que acontece, no entanto, em cada município? Por exemplo, CAPES 1, que é o caso de Nova Mamoré, porque tem 50 mil habitantes. Ele só pode ter o CAPES 1. O CAPES 1, por teoria, regra geral e portariado, né, regimentado, decretado, atender somente a questão emocional. E o que de fato acontece? Acontece que o município atende toda a demanda que chega. E aí eu vou muito além. Demanda que não é do CAP, mas por existir o CAP, o município tem que atender. E ainda um outro particular, e que é agravante no caso especificamente de Centro de Atenção Psicossocial e Nova Mamoré. Nova Mamoré está distante de 280 quilômetros. Como é mandar alguém para uma outra avaliação psiquiátrica, se naquele momento ele foi para o CAP e ele foi atendido ali. Então, tem todas essas nuances, e aí sim que entra a questão educacional e de fato, ser organizada uma política pública para atender realmente a necessidade e de se encaminhar cada caso para o seu devido lugar. Álcool e droga não comporta no Zoom, tem o CAPS AD, e, no entanto, CAPS de Nova Mamoré atende a toda essa demanda bem. Professor Haroldo, professor Tiago, como se não bastasse, nós ainda temos que responder, por exemplo, para o Ministério Público, por uma defensoria, a pessoa foi agredida, uma mulher, por exemplo, foi agredida, em Maria da Penha, a pessoa é encaminhada para o CAPS para fazer a avaliação, porque só existe o CAPS 1. Entende o posicionamento e como deveria ser criterioso essas questões educacionais, disciplinares e de contribuição para o município. Professor, obrigado por essa fala aí. Ô, Alice, eu acho que esses comentários, né, dessas interações, eles são riquíssimos, né? É quando a gente começa a trazer
a gente traz muitos problemas, né, para essas conversas, o que é natural, porque o poder público ainda precisa avançar muito, mas a gente começa também a poder enxergar possibilidades, né? Hoje, se a gente fosse, eu vou jogar para reflexão. Se a gente fosse parar para pensar nesses conteúdos que a gente tem visto aqui na disciplina de políticas públicas, seja no ciclo, seja na avaliação, seja na participação popular, como que esses conceitos e mecanismos, né, que a gente vê aqui nas interações, podem contribuir para melhorar o cotidiano de vocês, o cotidiano de trabalho. Quando a gente começa a pensar nisso, né, pensando na dinâmica de aprendizagem aqui com vocês e numa possível aplicação, a gente começa a subir o nível. Porque trazer os problemas é extremamente importante, mas pensar em soluções execuíveis é mais importante ainda. Então, Alice, Tiago, Inês, aqui vocês fizeram hoje comentários incríveis aqui, eu acho que tem muito a enriquecer, mas eu vou deixar vocês pensarem, porque eu também não tenho uma resposta certa para a realidade de vocês. Eu tenho algumas soluções para mim, que né, todo dia a gente está na batalha aqui no setor educacional também, né? Mas eu acho que alguns conceitos podem ser trabalhados aí. E vou fazer um comentário agora aqui, mais polêmico, né? Pessoal, eu tenho acompanhado, além do setor educacional, tenho acompanhado um pouco o setor de turismo, pelo conselho que eu faço parte, pelos meus projetos de pesquisa dentro da universidade. Tem pessoas do meu convívio do Poder Judiciário, mas eu tenho também pessoas do meu convívio da área da saúde. E olha, vou dizer, a área da saúde é uma área que, meu Deus do céu, que complexidade de problemas. Comparado a essas outras áreas que eu tenho conhecimento, e isso, pessoal, é da minha vivência, por favor, não entendo mal. Talvez seja a área, e não só pela pandemia não, tá? Isso já antes disso. Talvez seja uma área que a gente precise de políticas públicas mais claras, a nível estratégico, a nível tático, a nível operacional, das menores coisas possíveis até as maiores coisas possíveis. Talvez seja a área mais carente de boas políticas públicas. Isaías, vou deixar aqui você fazer o comentário e a gente vai voltar lá para a nossa política nacional de participação social. Pode comentar. Certo. Professor, eu sou ouvidor geral aqui do município e das demandas que aparecem, eu acho que entre 60% a 70% estão na área da saúde. Aí qual é a minha função? Receber aí as manifestações, ou solicitações, ou denúncias e sugestões da população e repassar para a secretaria e pedir que a secretaria tome providência naquilo que foi solicitado, no caso, né? Porém, dentro da saúde é onde mais aparece essas situações que o senhor colocou aí. Agora, por que eu acredito que mais aparece? Porque hoje a população está mais carente de saúde. Numa pesquisa feita pelo município, em relação a que mais a população queria que a prefeitura ou a gestão pública aplicasse, apareceu saúde. Então, de repente, por causa dessa situação de a população ser mais carente de saúde, então aparecem mais as demandas da saúde. Eu acredito que seja por causa disso. Não, mas é mais ou menos por aí mesmo, Isaías. A gente ainda tem muito a avançar especificamente nesse campo. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês para a gente trabalhar os aspectos mais práticos da política. Bom, então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, vocês vão ter espaço aí para poder ler a política, né? Até porque tem sempre aquela tarefinha do professor Haroldo, o pessoal gosta muito, fica muito feliz de trabalhar no final de semana, né? Tem aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês quais são os mecanismos de participação social que a política traz para a gente.
A política ela chama de instâncias e mecanismos. Não vamos brigar pelo nome, né? Então, as formas normativas que têm em norma, né, que podem se transformar em mecanismos de participação. A primeira que o material traz para a gente, né, que a cartilha da Política Nacional traz para a gente, são os conselhos. Então, a gente tem os conselhos de políticas públicas, que são instâncias colegiadas temáticas e permanentes. Todas elas são instituídas por ato normativo. Tá? Mas a gente tem aqui os conselhos, que são relacionados a temas específicos. Nós temos aqui também as conferências, né? As conferências são instâncias periódicas de debate, formulação e avaliação sobre temas específicos. Mas nas conferências, geralmente, o que mais se faz é debater. Pode acontecer que em conferências, e aí, por exemplo, aqui nacional, mas pode ser municipal, estadual, regional, isso aí não é indiferente. É que nessas conferências, geralmente se gera um documento, geralmente se tem um produto oriundo da conferência que vai ter um efeito sobre uma política pública, ou sobre uma área específica que necessita de política pública. Por exemplo, as conferências climáticas que nós temos. Inclusive a nível mundial, né? Eco 92, Rio +20, são todas conferências que se debruçam sobre um tema. Comissões de políticas públicas, tá? Que essas aqui, elas geralmente vão ter objetivos específicos, né? Que são não são debates temáticos, não são debates mais gerais. Não, ela tem um ponto específico. É uma comissão que ela tem começo, meio e fim, que vai trabalhar dentro de um objetivo que precisa ser alcançado. Né? Então, é a principal característica aqui das comissões. Nós temos ainda as ouvidorias, né, aí que o Isaías comentou aí conosco, que ele faz parte, né, ele é ouvidor, não é isso, Isaías? Isso, correto. Ouvidor geral do município aqui. Excelente, excelente. É isso aí. Então, nós temos as ouvidorias. Vamos olhar esse lado, depois a gente vai para o outro. Nós temos as mesas de diálogos, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui da ouvidoria, né? Que ele é o responsável pelo tratamento, né, de reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios muito raros, meu Deus, né, mas que podem acontecer relacionadas aos serviços públicos. Temos aqui também eu não recebi, a prefeitura não recebeu nenhum elogio até hoje. Nenhuma sugestão. O que me deixa indignado, não recebeu elogio e nem sugestão. Só reclamação, denúncia e solicitação. Tranquilo, Zé, mas faz parte do processo. Vamos seguindo aqui. Temos ainda aqui as mesas de diálogo. As mesas de diálogo geralmente são aquelas que colocam atores que não se conhecem, né? Atores que muitas vezes têm conflitos e nunca foram colocados para conversar sobre algo simples, né? Tentar buscar um consenso. Alguém levantou a mão aqui? Ou fez um comentário? Não sei. Tá. Né? Aqui é o comentário, porque eu não estava vendo aqui. Ok, voltando. Nós temos ainda os fóruns. Né? Os fóruns, geralmente, eles reúnem conselhos, reúnem comissões, reúnem grupos previamente formados para poder discutir sobre um tema, sobre uma política pública específica. Nós ainda vamos ter aqui as audiências públicas, né, que são aqui os espaços, né, consultivos. Geralmente se traz à Câmara Municipal, se traz a um debate mais político, né, ou com representantes do poder político, poder eletivo, né, aliás, de caráter eletivo ali, a que se destinam, né, trazem. Por consequência também as consultas públicas, e a cada dia que passa mais virtualizadas, né, utilizando aí ambientes virtuais para fazer determinadas consultas, né? E temos aqui as interfaces, que acaba sendo uma forma de
mais recente de trabalhar todas as outras, né? Então você pode criar mesas de diálogos virtuais, fóruns virtuais, online, né? Então é mais um mecanismo aqui que está sendo trabalhado. Então, eu acho muito interessante que vários de vocês possam trabalhar a leitura para entender um pouco mais aprofundadamente essa política, não apenas para a nossa disciplina, porque não é essa a ideia, né? Mas como trabalhar isso no cotidiano de vocês. É o mais importante de tudo, né? Porque assim a gente consegue tirar do ambiente de aprendizagem, que é a qual vocês estão inseridos devido à especialização, para o cotidiano, que é o mais importante. Então, antes de mostrar para vocês aqui, passar um pouco da tarefinha aí para vocês, né, como eu disse, a aula de hoje ela é mais curta, é uma aula mais light. Vou deixar uma caraminhola aí na mente de cada um de vocês. Pensando nos problemas do cotidiano, que são vários, como que a participação popular poderia contribuir com a solução desses problemas? Deixo a caraminhola aí para vocês pensarem sobre isso. Não vai precisar escrever sobre, é uma reflexão, tá? Para que vocês possam pensar. E leiam com carinho a Política Nacional de Participação Social, pessoal. Vale a pena ser lida. E aí, para finalizar o tópico, né, de hoje, eu trago para vocês o seguinte. Tem uma provinha para vocês responderem. 10 questões. Os tutores já devem ter mostrado aí para vocês, né? Deixa eu ver qual é a data que vocês têm que entregar. Até dia 3, professor. Até dia 3. Dia 3, isso mesmo, obrigado. Então, tem essas 10 questões para vocês lerem. Tem umas perguntas mais capciosas, outras nem tanto, né? Outras são bem óbvias, né? Para vocês aí trabalharem. Então, até o dia 3, os tutores aí vão estar cutucando aí. Já respondeu, né? Como é que está a situação? Para que vocês possam dar continuidade aí ao nosso curso de especialização, tá, pessoal? Então, conteúdo específico para hoje era sobre a política, mostrar para vocês que existe uma política nacional de participação social, dizendo quais são os mecanismos para que isso possa ser trabalhado no cotidiano de vocês. Recomendo a leitura demais. E, pessoal, do ponto de vista de conteúdo para a nossa disciplina, eu encerro por aqui e agradeço aí a presença de todos e façam a provinha. Diga, Rose. Rose, se levantou a mão. Boa noite a todos, boa noite, professor. Assim, o módulo foi de grande valia para a gente, na verdade está sendo, né? E eu só gostaria de deixar aqui registrado, quanto ao comentário que o Isaías colocou, sobre o fato de a prefeitura não receber nenhum elogio referente às políticas públicas que tem desenvolvido. Eu, como trabalho na gerência de convênios do DR, mais especificamente na comissão do Fundo para Infraestrutura e Habitação e Transporte, que é o PITA, que é um recurso que é arrecadado todos os meses, todos os anos, na verdade, pelos municípios e redistribuído nos próximos anos. Então, assim, referente ao fomento a redistribuição e utilização desse recurso que é destinado à Prefeitura de Nova Mamoré, eu particularmente não tenho, assim, ao que reclamar. A Prefeitura ela tem sido realmente muito bem colocada, tem trabalhado direitinho com esse recurso e tem prestado o serviço bem direitinho, né? Prestado contas, feito as celebrações, tudo no período correto. Então, eu quero deixar registrado aqui o meu elogio à Prefeitura de Nova Mamoré e toda a sua gestão, tá? Obrigada. Rose, excelente. Obrigado aí pelo comentário, de verdade. Então, pessoal, tendo alguma dúvida, podem entrar em contato com os tutores ou diretamente por e-mail comigo, né? Vou deixar aqui meu e-mail no chat. Opa, Isaías, só um minutinho. Só desculpa, assim, porque quando eu coloquei elogio, é porque nós temos o sistema da ouvidoria, né?
Lá no sistema da ouvidoria, você simplifica, você elogia, você reclama, você denuncia, você solicita e tal. Lá no sistema, toda solicitação aparece para mim. Então, não tem aparecido. Eu entrei na ouvidoria dia 7 de julho deste ano, porém estava desde o dia 7 de junho. E até hoje não houve esse elogio. Então, quando eu disse que não há elogio, é no sistema e não no município. Elogio do município em relação à gestão pública, eu ando o município inteirinho, então eu ouço. Não é em relação ao trabalho da gestão pública, é em relação à manifestação no sistema, que é um sistema lá no caso, que é oficial, né? Isso, da Sistema ouvidoria, oficial. né? Isso, da ouvidoria. Então lá não há. Mas Tranquilo, desculpa, Zé de repente eu expressei tranquilo. mal. Eu expressei mal a minha colocação. Não, fica tranquilo, é só fazendo aqui, né? Eu, de vez em quando, estou em Nova Mamoré a pesquisa, inclusive estou indo esse mês, né? Nova Mamoré Guajará, e sei que tem outros representantes aqui de outros polos, acho que tem de Paraná, turma também, de cidade maravilhosa. Mas é isso, pessoal. Então, agradeço a todos que estão me vendo aqui ao vivo, remotamente, mas ao vivo, aqueles que estão aí vão assistir depois. Pessoal, dou por encerrada a nossa aula de hoje. Lá na frente, quem quiser fazer TCC, lá na frente, sobre turismo, ou alguma coisa relacionada à sustentabilidade, pode contar comigo aí para as orientações. Tá bom, pessoal? Então, fiquem bem, se cuidem. Até mais.